Olá, meu nome é Flávia, eu sou responsável pela apresentação do trabalho a respeito de análise de demonstrativos contábeis da empresa Ambev e o ano da análise é de 2022. Sobre a contextualização, vamos falar sobre a história da Ambev, produtos, cultura, clientes, fornecedores, controle do capital, principais concorrentes e análises dos demonstrativos financeiros. Sobre a história da Ambev, a Ambev ela foi originária a respeito de uma fusão de dois grandes fabricantes de cerveja no Brasil na década de 1999. Tem capital aberto e tem ações também, chamada de Ambev 3. Está presente no Brasil, na América Latina e de forma internacional. Os seus produtos nada mais é do que a nossa cerveja, o refrigerante, o suco, e ele também está na área agora de álcool em gel e também da confecção de chás. Sobre a cultura da organização, ela tem visão, missão e valores. A missão dela é criar vínculos fortes e duradouros com consumidores, fornecedores e melhorar a marca, produtos e serviços. Quanto à visão, é de ser uma plataforma com marcas inspiradoras que conectam pessoas e o ecossistema para crescimento conjunto. E tem a proposta dos 10 principais princípios da Ambev. Nesse momento a gente então vai falar sobre eles. Sobre os clientes, o principal é os consumidores finais, comerciantes, varejistas, restaurantes, supermercados e lojas de conveniência. Sobre seus fornecedores, os seus fornecedores se mantêm sobre a matéria-prima, né, que é essencial, que é o malte, o lúpulo, a embalagem, as garrafas e latas, e colaboradores que empenham um papel vital na cadeia de suprimentos influenciadores de qualidade e disponibilidade dos produtos no mercado. Sobre a pandemia do Covid-19, né, houve uma adaptação muito grande da empresa Ambev, né, ela focou nessa questão, fabricou álcool em gel, distribuiu máscara para os colaboradores, criou uma cadeia de distribuição segura, né, para tanto os comerciantes como os consumidores finais, criou o Zé Delivery, como a gente conhece hoje, e inovou na questão do marketing, da responsabilidade social. Foi uma empresa que ela conseguiu se manter nesse momento. Sobre o controle de capital, 71% da Ambev está controlada por esses dois grandes diretores, né, donos da Ambev, e o seu capital é de capital aberto. Sobre os principais concorrentes, é a empresa Heineken, né, é um que está sempre batendo de frente, mas apesar disso a Ambev ela se mantém firme no top 1. Sobre análise demonstrativa contábil, nós vamos abordar o que é um balanço, o que é um DRE, a importância, os índices de liquidez, endividamento e retorno. Sobre o balanço, né, é um instrumento que vai além de uma simples demonstração contábil. Ele proporciona uma visão profunda da estrutura financeira, é um elemento vital na análise financeira e de compreensão e aprimoramento das operações empresariais. Inclusive dizem que o balanço é uma fotografia da empresa, né, que por ele você sabe de tudo como a empresa está. Sobre o demonstrativo do resultado do exercício, o DRE. Ele detalha resultados operacionais, não operacionais, receitas, despesas e lucro, proporciona uma visão abrangente das operações, identificando fontes de receita, custo e lucratividade, auxilia na interpretação correta e fundamentais para a compreensão da saúde econômica e embasa para decisões estratégicas. Sobre a nossa análise de liquidez. Vamos falar sobre a liquidez corrente, né, que é de 2,68. Essa liquidez, ela mostra a saúde da empresa como solidificada e proporciona confiança aos seus investidores e credores. A liquidez imediata de 61,3, que indica que os recursos equivalem a cerca de 61,3 de suas obrigações de curto prazo, ou seja, ele consegue honrar com suas obrigações. A liquidez geral de 2,526 indica possuir R$ 2,52 a cada ativo para cada R$ 1 de obrigação. Sobre a análise do índice operacional, o giro do ativo, né, percentual de 0,164. Para cada R$ 1 em ativo gerado, cerca de 0,164 em vendas líquidas. Sobre a margem líquida, o percentual é de 22,4. Quanto maior a margem líquida, maior a eficiência e transformadores de venda, indicando uma boa gestão de operação.
Análise de retorno. O retorno sobre o ativo, que é o ROA, é de 3,7, né? Um retorno de 3,7 centavos para cada R$ 1 investido em ativos, sugerindo uma eficiência razoável na utilização desses recursos para gerar lucro. Quanto o ROI é de 6,1, indica que gerou um retorno de 6,1 centavos para cada R$ 1 do seu patrimônio líquido. O ROI, que é 160,107%. O retorno mais de 160% sugere que o investimento foi bem e é sucedível e é saudável para a organização. A análise do retorno, que é o ROS, é de 6,10. O índice é eficiência superior à geração de lucros em relação aos recursos investidos, ou seja, você investe e o retorno desse investimento é muito maior. Análise do endividamento, um ponto principal aqui, endividamento total de 39,6, e este índice aponta 39,6 dos ativos totais estão sendo financiados por dívidas, sendo tal dado considerado positivo. O índice de endividamento de curto prazo. Esse valor indica que cerca de 29,4% dos ativos totais são financiados pelos passivos de curto prazo. Índice de endividamento de longo prazo, 16,9%. Esse cerca de 16,9% de patrimônio líquido da empresa é proveniente de fonte de financiamento de longo prazo. Apesar de toda essa questão do financiamento, né, você vê que a empresa ela se mantém saudável. Considerações finais. Liquidez. Essa liquidez corrente imediata gerada acima de 1 indica robustez financeira, capacidade de enfrentar compromissos imediatos e totais de forma sólida. Eficiência operacional, que é o giro de ativo reutilizado. Ele mostra a eficiência dos recursos para gerar receita. A margem líquida destaca a eficiência na transmissão de vendas de lucro. O retorno sobre o investimento, o ROI, aponta eficiência notável e retorno superior a 60%. Retorno sobre o ativo, ROA, e patrimônio líquido, ROE, indica a eficiência razoável da utilização de ativos e retorno para os seus acionistas. Sobre o retorno sobre o ativo, ROA, e patrimônio líquido, ROE, indica eficiência razoável da sua utilização de ativos e retorno para acionistas. Sobre o retorno sobre o capital empregado, ROCE, fornece visão abrangente e eficiente na geração de lucros em relação aos seus recursos totais. Endividamento, índice favorável, com pendência moderada de financiamento por dívida. Gestão equilibrada das obrigações financeiras de curto e longo prazo. As considerações do final de nossos trabalhos foram as seguintes. Em resumo, a Ambev opera de maneira eficiente, equilibrando o compromisso financeiro, gerando lucros sólidos e mantendo uma posição financeira robusta. Esses indicadores positivos não apenas solidificam a confiança dos investidores, mas também fortalecem a posição da empresa no mercado, destacando-se como uma entidade financeira saudável e estrategicamente bem gerida. Muito obrigada pela atenção de todos e tenham um excelente dia.